Olha o João Moraes que está começando medicina aqui. Qual conselho você me dá para quem está no primeiro ano de MED? Eu acho que a gente já falou disso aqui em alguma manhã, né? Tem que prestar atenção no que é a diferença de estudo que você vai fazer na faculdade, não só para medicina, é para qualquer faculdade, né? Uma coisa é você estudar no colégio, porque você todo ano tem português, inglês, matemática, física, geografia, inglês, história. Outra coisa é você prestar vestibular, que aí não interessa o que você sabe, interessa se você sabe matar a questão. E aí você vai fazer, se você não consegue transformar o conteúdo que você tem em técnica de matar questão, aí você vai fazer um cursinho para transformar o conteúdo que você sabe em técnica de matar questão. Isso é uma coisa importante para falar para vocês, viu? Não faz um colegial merda e acha que vai resolver no cursinho. Porque o cursinho não é para aprender nada, é para você matar questão. Então se você fez um colegial porcaria, se você vagabundeou, fez nas coxas, quando você for pro cursinho, a chance de você passar, meu amigo, é muito pequena. Vai ser aqueles fazedor de cursinho que fica 1 ano, 2, 3, 4, 5 e que acaba diminuindo o que é o seu standard, né, para conseguir passar em qualquer faculdade e não simplesmente fazer aquela faculdade que você gostaria. Então, fica esse aviso, não vai contar com cursinho para aprender. O cursinho não é para aprender, o cursinho é para treinar. Treinar, matar a questão. E na faculdade, a preocupação é você aprender para a tua vida. Por quê? A anatomia que você aprender no primeiro ano de faculdade, no caso da medicina, você vai usar o resto da sua vida. A farmacologia que você aprender no segundo ano de faculdade, você vai usar para o resto da sua vida. E assim sucessivamente. E o que é importante você aprender na faculdade? É importante você aprender o conceito das coisas, né? O que elas são, de onde elas vêm, para que elas servem. Por que isso? Ainda que seja muito bonito a gente citar nome de autor, falar do estudo X, Y, contar isso como se fosse uma história para você entender o que você está estudando, ou para você ver sentido no que você está estudando, você tem que conhecer o tema. Pensa o seguinte, qualquer pessoa pode procurar, por exemplo, no que é... Vamos falar de uma matéria completamente diferente, né? Vamos falar, por exemplo, de engenharia. Você vai num banco de dados de trabalho sobre engenharia. Você consegue fazer uma busca sobre propriedades estruturais do concreto armado? Consegue. Você consegue estudar 100 artigos sobre concreto armado? Consegue. Isso te faz engenheiro? Por que eu estou falando isso? Porque se você sabe citar 100 artigos de medicina, não te faz médico. E é isso que serve a graduação. Você aprende todo o conceito e aí você vai e segue adiante no que é a sua especialização. E aí a tua preocupação é, como que você vai estudar na residência? Porque na residência você vai trabalhar, né? Você vai trabalhar 12 horas por dia e dar plantão e vai estudar quando? Nas janelas ao longo do dia. Então quando eu era residente sempre tinha uma mala, sempre tinha um livro e vai estudar quando você chega na sua casa morto de cansado, querendo desfalecer-se. Mas isso é outra fase, não se preocupa com isso agora. Agora você aprende a aprender a estudar. Aliás, foca em aprender a estudar. E aí, é aquela história que eu falei pra você, né? Sobre, e aí, o que a gente precisa para aprender a estudar, né? Você precisa de esforço e HCC, né? E o que é o HCC? Hoje eu tô com muito pouco papo na língua. HCC é horas de cu na cadeira. Funciona maravilhosamente, né? O cu na cadeira não te trai. Mas é claro, você não pode estar na cadeira, né, pensando na morte da bezerra, né? Você tem que estar lendo aquilo lá. E existem métodos de você fazer as suas leituras, né? E isso é muito interessante, porque não inconvenientemente, né, um cara chamado Francesco Cirillo, ele inventou uma forma de você estudar, inventou um método, né? Muito simples o método que Francesco Cirillo, e isso vai te ajudar para você passar nessa prova que você está estudando, que você está fudido, achando que você não vai passar de jeito nenhum. Isso daqui é novidade. Vai na Natural Tech que você vai descobrir o que é. Então esse Francesco Cirillo, ele fez o seguinte, ele propôs a seguinte situação. Se você não consegue ficar focado muito tempo, se você tem dificuldade de ficar parado prestando atenção em uma coisa só, quebra o seu tempo.
Você vai fazer blocos de 25 minutos de estudo por 5 minutos de descanso, que aí você vai flanar, vai fazer o diabo que você quiser. Mas nos 25 minutos que você estiver fixo lá estudando, você vai estar prestando atenção naquele negócio. 25 minutos você fica parado estudando, qualquer um consegue. Se você não consegue é porque você ainda não tentou. E como ele fazia, e aí vem a coisa curiosa, como ele fazia para conseguir estudar? Como que ele organizava o assunto? Ele ia resumindo o assunto, ele ia concentrando o assunto, até que ele conseguisse estudar tudo sobre o assunto em 6 blocos de 25 por 5. Ou seja, ele estudava aproximadamente 3 horas nesse período para conseguir dominar um determinado assunto. Eu acho que para um começo você tem que primeiro aprender a estudar 3 horas, né? E como fazer isso? É justamente nesse método. E esse método, ele deu nome pela forma que ele dividia o tempo. O que ele fez? Ele pegou um despertador de cozinha, sabe esses de assar pão ou assar o que quer que você queira? Então, ele pegou esse despertador, ele programava lá 25 minutos, e programava mais 5 minutos de descanso. E o despertador do Francesco Cirillo era um tomate. E aí ele chamou esse método de estudo de método Pomodoro por conta disso. E ficou super conhecido, né? Existem formas de você evoluir, né? Aí você pode chegar em 50 minutos por 10. Meu irmão, ele estuda 50 minutos por 10. E você vai repetindo isso quantas vezes você conseguir. Então, pessoal, estudar também, sentar, colar a bunda na cadeira, é mais ou menos como fazer musculação. Você não consegue chegar na academia e fazer um agachamento com 300 quilos. Mas se você treinar tempo suficiente, né, é capaz que você consiga. O método de estudo é a mesma coisa. Você não vai conseguir sentar na cadeira e estudar 16 horas seguidas. Isso não dá. Mas você vai conseguir sentar na cadeira e estudar 25 minutos. E como você vai começar a tua vida? Você vai começar estudando 1 hora por dia. Você vai sentar na cadeira, vai abrir o seu livro, vai fazer um tempo de 25 minutos, 5 de intervalo, vai fazer mais 25 minutos e 5 de intervalo. E sabe quando você vai começar a fazer isso? Você vai começar no final de semana, porque você tem tempo sobrando. E o tempo mal administrado parece que voa. O final de semana voa ou não voa? Passa assim, ó. Acabou. Porra, nem descansei. Mas porque você ficou jogado de um lado, você ficou jogando joguinho do outro, você ficou deitado dormitando, você ficou fazendo cocô 45 minutos, você ficou no telefone celular ao mesmo tempo, você joga tempo fora. Então quando que você treina isso? Você treina isso no final de semana, porque aí você consegue, na sua semana, que aí é a correria, você consegue falar, não, eu tenho 1 hora para estudar, compensa. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês já pensou assim, só tem 1 hora, não dá tempo de estudar. E por que vocês pensaram assim? Vocês pensaram assim porque vocês estão acostumados a sentar na cadeira e fazer 10 milhões de coisas menos estudar. Aí você está lendo aquele negócio e você, tem que mandar uma mensagem para o Marquinho, né? Tem que mandar uma foto para Mariazinha, né? Ou então você descobre que você não fez isso que você devia fazer e você vai fazer justamente na hora do estudo, né? Ou então dá aquela vontade terrível de você arrumar a sua gaveta de meia, né? É por isso que 1 hora não dá para estudar. Mas, cara, 1 hora dá para estudar pra caramba. 1 hora dá pra você ler uns 6 artigos, tranquilamente. Por que você não consegue? Porque você não tem o prazo, você não vislumbra o prazo. Porque você não vê, por exemplo, vou terminar, por exemplo, 18 horas. Você sente e fala assim, hoje eu vou estudar. É esse o dia que você não vai fazer merda nenhuma, principalmente estudar. Você vai fuçar na internet, você vai assistir vídeo do YouTube por que o pinguim é uma ave, você vai descobrir sobre o acasalamento da marmota do Tibete. Você vai fazer isso, mas você não vai estudar. Quando você coloca um prazo, é até tal hora, aí você liga o seu sistema de atenção. Quando você liga o seu sistema de atenção, você fala, opa, tenho que ficar focado aqui. E esse estilo de estudo, né, esse sistema Pomodoro, ele faz isso, ele serve para ligar o seu sistema de atenção e falar, ó, você tem 1 hora para estudar, tem meia hora para estudar. Isso é importante até para você conseguir, por exemplo, ler um artigo, como eu falei para você. Porque se você pegar e separar esse artigo e falar assim,
Ah não, vou ler esse artigo. Cara, você nunca vai ler. Se você imprimiu, ele vai virar lixo rapidinho. Se ele está no seu computador, você vai perder, você não vai achar, vai estar, puta, tá na pasta de downloads, aí você vai olhar na pasta de downloads, não está na pasta de downloads. Você vai olhar na pasta de artigos, aí vai ter lá outros 300 artigos que você nunca leu, porque você separou e falando assim, não, vou ler esse artigo. Então tem o horário, sei lá, das 6 às 7 eu vou estudar. Quando você coloca isso das 6 às 7, vou estudar, você vai, abre sua pasta de artigo, lê os seus 5, 6 artigos, se você conseguir. No outro dia, lê mais 5, 6 artigos. E olha que interessante. Em 10 dias, você leu 50 artigos. Em um mês, você conseguiu ler os seus 100 artigos. E aí você vai saber muito sobre coisas muito específicas. Você consegue ler livro assim. Você consegue ler livro, porra, na paulada agora. Você não pode colocar tarefa, né, tipo, preciso ler um livro. Você tem que colocar hora de início, hora de término. Ah, mas eu consigo ler mais que isso. Foda-se se você consegue ler mais que isso. Você não está conseguindo porque você não está tendo horário para começar. E tudo que tem horário para começar, tem que ter horário para terminar. Então a ideia é, tenha horário para começar e para terminar, para você conseguir fazer alguma coisa. Aí você vai conseguir ler os seus artigos, você vai conseguir ler os seus livros, você vai conseguir treinar, o que é muito importante, né? Esse horário de começo e de término, ele serve para isso, para permitir que você faça as coisas que você quer fazer. E quando você menos esperar, o que você vai fazer? Putz, preciso ler tal livro. Você vai coordenar o teu livro, a tua leitura, no horário que você separou para fazer isso. Ah, tal horário é meu horário de leitura. Pronto, resolvido. A questão é que você pega e abre a primeira página do livro, você queria já ter lido ele inteiro. Aí você fica olhando a sinopse para ver se tem um resumo, um jeito de você saber tudo que tem lá dentro sem ler. É ou não é? É sim, eu sei que é. Ou então você procura no YouTube para ver se tem alguém que resumiu o livro, né? Só que o resumo não é para você saber o que tem num livro. Resumo é para você lembrar o que você leu. Isso é outra coisa. Não estude com resumo. Estude fazendo resumo. Summarizing. Seus cabeçudo, tá? Não brigue com a natureza. Siga a regra do jogo. É o melhor jeito de você vencer ele. Tá bom? Lembrem assim, né? Se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?